estenda sua mão aqui para frente. Nós vamos pedir essa graça sobre a vida do Douglas mais uma vez, para que o Douglas fique cheio do Espírito Santo. Iria labaracanda labalaria labalabas, iricanda labalaria labalabanderere, xiria labalaria lacanda labassuria terebalabaras, xiricanda labassuria labalas. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre a vida do Douglas agora toda a graça do Espírito Santo, que o céu se abra sobre ele. Mais uma vez eu peço, atualiza a graça do Pentecostes, para que ele faça agora segundo a tua vontade. Leve-nos para a tua presença, que traga a palavra que nós precisamos. Que a tua graça, Senhor Jesus, que a tua força e a tua bênção esteja sobre a vida do teu servo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, clame, meu irmão, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Obrigado, Espírito Santo, porque traz a tua paz ao nosso coração nessa tarde. Obrigado, Espírito Santo, porque faz nova todas as coisas em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque é a força que eu preciso para caminhar. É a força que você precisa para caminhar, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha de casa, você que está aqui presente na TV Século 21. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, abatidos, e Jesus disse que enviaria o Paráclito, o Espírito da verdade, e revelaria todos os mistérios de Deus, e nos daria força para caminhar, para batalhar, e para vencer em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu abro o meu coração nessa tarde, para que o teu Espírito Santo faça morada em meu coração, no seu coração, e que eu possa viver profundamente uma experiência com o teu Espírito, uma experiência de mudança de vida, mudança de comportamento, que eu seja sinal da presença de Deus na minha casa, na minha comunidade, que você seja sinal de Deus para a sua família, para os seus amigos, aonde quer que Ele te leve, que você dê um testemunho autêntico pela graça do Espírito Santo. E a palavra que eu trago nessa tarde para vocês, podem se sentar, fiquem à vontade, é uma palavra de poder, de intercessão,
que nós vamos rezar com os anjos. Iremos voltar todo o nosso entendimento e espiritualidade e nos entregarmos à vontade de Deus, intercedendo com os santos anjos. E aqui nesta palavra, hoje tudo que foi dito já pela manhã, nós percebemos esta realidade espiritual que nós precisamos combater, um combate espiritual, e para isso nós precisamos utilizar as armas espirituais. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus e precisamos utilizar as armas corretas para vencer o mal, vencer o inimigo, vencer os espíritos malignos espalhados pelos ares que querem perder a sua alma e da sua família. Você aceita embanhar a espada de Deus nessa tarde? Está fraco, sim ou não? Sim. Amém. Você também que nos acompanha de casa, nós iremos refletir uma palavra importantíssima que está no livro Segundo a Reis, que eu convido você a abrir a palavra de Deus, no livro Segundo a Reis, no capítulo 6, que tem uma palavra maravilhosa para você, que nos dá esperança, porque muitas vezes em meio a uma batalha que nós estamos enfrentando, nós acreditamos que nós estamos em menor número, e esta palavra vai nos mostrar, diante da realidade espiritual, uma passagem que Eliseu rezou para o seu servo, e que ele pôde contemplar, esta realidade espiritual, de transformação. Eu convido você, abra aí a sua palavra, segundo a Reis, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: o rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se, não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto ao rei de Israel? Não, foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que fazem em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu mande prender. Disseram ao rei: ele está agora em Dotã. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. E o seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos, para que veja. E o Senhor, os olhos do servo, abriu os olhos do servo, e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir essa palavra? Você que está em casa também, pode aplaudir essa palavra.
É uma palavra maravilhosa e fala para nós a respeito dessa realidade espiritual. Aquilo que foi dito já durante o dia e também este mover durante a adoração nos mostra que o Senhor quer abrir os nossos olhos para que nós vejamos esta realidade espiritual. Pois no livro de Efésios diz, não é contra inimigos de carne que nós lutamos. E aqui, nesse relato histórico da palavra de Deus, remete a isso que aconteceu com Eliseu, que era o profeta escolhido do Senhor. Eliseu, ele tinha essa conexão direta com Deus. E todos os embustes, todas as ciladas que queriam armar contra o rei de Israel, Eliseu, ele contava ao rei tudo aquilo que iria acontecer, e o rei antecipava aquelas batalhas, saindo vitorioso em todas aquelas que ele entrava. E nessa palavra diz que o rei da Síria ficou furioso, e disse assim, não é possível, porque todas as vezes que nós vamos enfrentar o povo de Israel, eles sabem antecipadamente aonde que a batalha vai acontecer, e de que forma que a batalha vai acontecer. E desta forma, Eliseu avisava o rei de Israel, para que ele pudesse se precaver diante de todas as situações. E o rei da Síria ficou muito bravo. Ele quis saber se havia alguém no exército dele que estava traindo o próprio rei da Síria. Foi que então um dos seus soldados disse ao rei, não é isso que acontece, é o profeta Eliseu que conversa com Deus e avisa o rei de Israel. Mas quem é esse Eliseu? Eu quero prendê-lo para matá-lo, acabar com a vida dele. E foi nesse momento que aquelas legiões foram cercar o profeta aonde ele estava. E o profeta Eliseu estava com o seu servo. E naquele momento, naquele instante em que o exército inimigo cercou o local, a casa onde Eliseu estava, o que aconteceu? Ele rezou, ele se colocou na presença de Deus, clamando as forças do alto, diante daquele desafio tremendo, para que os exércitos celestes lutassem no lugar do povo de Deus naquela situação. E foi justamente o que aconteceu. Porém, diante daquele exército tremendo, quando o profeta saiu para fora da casa e o seu servo saiu também, eles viram a quantidade do exército inimigo. E foi nesse momento que o servo de Eliseu, ele titubeou. E ele disse, o que faremos agora, meu senhor? Não é possível, nós vencemos e nem saímos vivos dessa situação. Foi nesse momento que Eliseu disse, não tenhais medo, porque o número do exército que está do nosso lado é muito superior a esses inimigos que se apresentam do nosso lado. Por isso eu convido você que está aqui, olha para o irmão que está do seu lado, fala, o exército que combate do nosso lado, diz para ele, diz para ela, é muito maior do que o exército inimigo. Não tenhais medo, o Senhor está contigo. Foi exatamente isso que o profeta disse para o seu servo. E naquele momento, após essa palavra, o servo disse, mas eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou vendo essa realidade. Foi quando o homem de Deus, o profeta Eliseu,
estendeu as suas mãos e clamou para que os olhos do seu servo fossem abertos, para que ele pudesse contemplar, para que ele pudesse ter essa visão espiritual, dessa realidade espiritual que eles estavam vivendo naquele momento. Foi aí que, estendendo as suas mãos e clamando para o Senhor, as escamas dos olhos do servo de Eliseu caíram, e ele conseguiu contemplar miríades de anjos, que significam mais de 10.000, milhares, legiões de anjos estavam naquele lugar. Carruagens de fogo, carros de fogo estavam naquele lugar, lutando ao lado, protegendo ao lado daquele que é fiel a Deus, ao homem de Deus. E é isso que eu convido também nessa tarde, que nós possamos ter esta atitude de fé. Porque aqueles que estão do nosso lado, aqueles que combatem a realidade angélica, a dimensão espiritual, aqueles que lutam, que batalham ao nosso lado, é bem superior, é bem maior do que os exércitos inimigos. E aqui eu faço menção e relembro aquela passagem que está no Apocalipse, que fala que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutou contra o inimigo, Satanás, o diabo. E este perdeu a batalha, só que ele levou consigo uma terça parte dos anjos do céu, foram os anjos decaídos. Exatamente aqui nos mostra que a realidade daqueles que lutam, e a infinidade do poder angélico, celestial, é muito maior do que a dos anjos inimigos. Então nós temos, além de ter a maioria, nós temos a graça e o poder de Deus de lutar ao nosso lado. E esta realidade de reflexão é muito profunda e remete aqui que esta ordem celestial, que esta ordem angélica, o poder dos anjos nos auxiliando em todas as nossas necessidades. Você sabia que você possui um anjo exclusivo que anda contigo a todos os momentos? Sabia, sim ou não? Que bom que você sabe, você também que está em casa. Se você não sabia, eu sei dessa realidade, mas muitas vezes eu acho que eu estou andando sozinho. Eu me esqueço do meu anjo. Eu me esqueço que eu tenho um anjo da guarda que vela por mim, que reza por mim. E aquela oração que foi desenvolvida no século XI, por um monge beneditino, que todos nós rezamos, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olha assim, 4 funções que o anjo tem em nos auxiliar. Me rege, me guarde, me governe e me ilumine. E muitas vezes nós, diante das nossas dificuldades, até mesmo para executar uma tarefa, uma situação que nós estamos passando, nós nos esquecemos do nosso anjo da guarda, aquele que está do nosso lado, nos protegendo, nos regendo, nos governando, nos iluminando. Ou seja, a partir de hoje, em nome de Jesus, Senhor, lembre-me sempre que eu possuo um anjo que está comigo em todas as circunstâncias da minha vida. Em todos os momentos eu tenho um anjo da guarda que está comigo, me protegendo, me governando, me iluminando de toda a escuridão. E isso é uma verdade muito importante. Por isso que nós ensinamos os nossos filhos, né? Anjinho da guarda, o meu amiguinho, guia-me sempre pelos bons caminhos.
São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abra para nós essas vias. Nós podemos e devemos recorrer ao auxílio dos anjos, o auxílio do alto. O Senhor nos deu essa possibilidade. O Senhor quis dispor de um ser angélico, um anjo do bem, para nos guiar, para nos governar. Nós precisamos desse auxílio para que nós sejamos orientados para o bem, para que nós possamos vencer as nossas próprias concupiscências, as nossas vontades carnais que nos tiram do caminho de Deus, do caminho do alto, das coisas celestes. E é justamente essa palavra diz que quando ele viu aquela realidade celestial, porque foi justamente nesta oração que o profeta realizou, os olhos dos servos se abriram. Os olhos dos servos se abriram. E foi justamente nesse momento que ele tomou posse daquele poder celestial para enfrentar as batalhas. Embora nós não conseguimos ver esta realidade espiritual. Se nós pudéssemos ver essa realidade espiritual aqui, talvez muitos não conseguiriam permanecer imóveis. Por quê? É uma realidade espiritual tenebrosa. Lembra daquela palavra que Jesus fala, que quando o semeador sai a semear, que ele lança suas sementes, que ela cai em terreno bom, fértil, e que ela cai numa terra seca, mas que ela cai também no arbusto, e que vem a ave do mal comer a semente e impedir que a semente germine no coração. Lembra dessa palavra? E é justamente o que o inimigo faz, o que ele está fazendo agora. Quando eu estou lançando essa semente e que você está pensando em outra coisa, e que você não permite se concentrar neste momento de oração, as realidades espirituais que acontecem, esse combate que está sendo travado nesse momento, um combate espiritual. Eu me lembro agora de um amigo do meu tio lá em Santo André, e ele se converteu quando Deus deu a graça para ele de ter uma visão espiritual. Era uma pessoa que vivia no mundo, uma pessoa que estava, infelizmente, escravo das drogas. Todo tipo de droga, do álcool, uma vida totalmente desregrada. E no ápice de uma alucinação que ele teve, e que aqui nós podemos interpretar até mesmo como uma permissão de Deus para que ele visse essa realidade espiritual. E nesse momento, ele sai pelas ruas e ele consegue enxergar essa realidade espiritual. E ele se depara e ele vê vários demônios naquele lugar, pela cidade, pulando de prédio em prédio, andando por todos os lugares. Aqueles demônios, criaturas horríveis. E naquele momento ele começa a ficar angustiado, porque ele tenta se esconder e ele começa a correr no meio da rua, vendo aquela realidade espiritual de tantos demônios espalhados pelos ares. E o único lugar onde não tinha nenhum demônio era justamente em cima de uma igreja. E foi justamente o local que ele correu e que ele entrou. Para a graça de Deus, ele entrou e não saiu até hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a realidade, meu irmão, minha irmã. Se nós víssemos essa realidade espiritual, talvez nós não aguentaríamos. Tamanho combate que nós travamos. Porém, existe uma ordem na nossa vida, existe uma ordem no planeta, existe uma ordem na galáxia, e esta ordem foi estabelecida por Deus.
E existe também uma ordem celestial. Existe uma hierarquia celestial com os anjos neste combate que nós travamos, que podem nos auxiliar diante desse desafio tremendo. E na hierarquia desta ordem celestial que Deus colocou para cada um de nós, nós temos o nosso amigo, o nosso anjo da guarda, que está conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. O seu anjo da guarda está contigo. Portanto, a partir de hoje, você precisa dar atenção para o seu anjo. Você precisa dar missões para o seu anjo. Você precisa estar atento a essas realidades, pedindo o auxílio do seu anjo da guarda. Essa é a primeira das hierarquias angelicais. E nós temos 9 hierarquias. Nós temos 9 coros de anjos. E que aqui, iniciando com o anjo da guarda, nós podemos e devemos nunca nos esquecer que nós temos esse auxílio angelical. E depois, a segunda hierarquia são os arcanjos. Vocês lembram dos arcanjos? São aqueles que foram designados na segunda hierarquia, aqueles que foram designados a uma missão especial por Deus. Deus enviou, por exemplo, o anjo Gabriel. Ele é conhecido como o anunciador, aquele que anunciou a Maria. E em todas as aparições de anjos na palavra de Deus, exatamente vem acompanhado de uma palavra: não temais. Não temais. Porque a realidade angélica é totalmente diferente da nossa. E dentre esse grupo de anjos, chamado arcanjos, nós temos o Rafael. Lembra daquela passagem de Tobias, que ele curou Tobit, pai de Tobias? Portanto, o Rafael é o anjo da cura. O anjo da cura, que nós podemos pedir a intercessão do anjo da cura em todas as situações de enfermidade, de doenças e situações que nós necessitamos realmente de uma cura. E que nós vamos rezar pedindo a intercessão do anjo Rafael diante dessa situação. Depois nós temos o anjo Miguel, que diante desta batalha no céu, ele é conhecido Mihael, Miguel, que ele disse nesta batalha: quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. E Miguel teve essa missão, porque muitas vezes a gente pensa que Miguel, ele era um anjo de alta patente, mas não. Miguel está no segundo grau da hierarquia do poder angelical. Ele não era um anjo de 9º coro. Ele era sim um anjo humilde, obediente à vontade e o querer de Deus. E ele não se omitiu, se posicionou, dizendo: ninguém pode ser maior do que Deus. Ninguém pode ser maior do que Deus. Quem como Deus? E ele batalhou, e ele assumiu a liderança como general dos exércitos celestes nessa batalha. Muito importante essa reflexão. Depois nós temos escritos de Santo Agostinho, dizendo que os arcanjos são no total de 7 arcanjos. Porém, a Bíblia e a tradição da igreja reconhecem 3 nomes. São Miguel, São Rafael e São Gabriel. São os 3 arcanjos que são reconhecidos nessa hierarquia. Depois, nós temos a terceira hierarquia. Na terceira hierarquia, nós temos os principados. São os anjos que tomam conta e protegem, por exemplo, um determinado território.
São os anjos que protegem a diocese. São os anjos que protegem, por exemplo, a sua cidade. Qual que é a sua cidade? Diga o nome aí da sua cidade. A sua cidade tem um anjo exclusivo que toma conta da sua cidade. O estado que você nasceu. Qual estado você nasceu? O seu estado tem um anjo que toma conta. É um principado, um anjo que toma conta do seu estado. Qual que é o seu país? Brasil. Nós temos um anjo do Brasil que toma conta do Brasil. São os principados. Esse terceiro coro angelical que toma conta das dioceses, das regiões, dos estados e dos países. Depois nós temos o quarto grau na hierarquia angelical, que são as potestades. As potestades possuem a missão, os anjos que possuem a missão de zelar pela igreja, mas num sentido mais amplo. As potestades estão para trabalhar o poder de governo da Santa Igreja. Por exemplo, o anjo que está no Vaticano agora. O anjo que está dando direcionamento para que a igreja permaneça fiel aos propósitos de Jesus Cristo. A nossa Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. E nós temos aqui também a intervenção angelical das potestades para o governo do mundo. Para o governo do mundo. Dada a importância dessa instância celestial. Zela pela humanidade e zela pelo direcionamento pelo qual a humanidade se dirige. Para onde a humanidade se dirige? Depois, na quinta hierarquia. A quinta hierarquia são as virtudes. Esse coro angelical tem um propósito específico de combate espiritual, que são as virtudes. Os anjos, virtudes. Justamente esse coro angélico, ele tem a missão de combater os anjos do mal. Tanto é que, naquela música conhecida da Quaresma de São Miguel Arcanjo, a gente canta num trechinho dizendo assim: pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. Pela virtude divina. Percebe que tem a ver nessa oração com essa quinta hierarquia que tem essa missão do combate contra os anjos malignos. A quinta hierarquia, as virtudes. Depois nós temos a sexta hierarquia. A sexta hierarquia do coro celestial são as dominações. As dominações são os anjos que têm uma missão específica. E a missão desses anjos é ordenar toda a hierarquia. São os anjos que delegam as missões de Deus, mantendo a ordem celestial, delegando as funções, as missões, as tarefas e todas as realizações que precisam ser desenvolvidas segundo o plano de Deus. Muito importante, muito importante. Depois nós temos a sétima hierarquia. A sétima hierarquia dos anjos são os tronos. Os tronos têm uma missão importantíssima. E a missão que tem esta hierarquia dos tronos é justamente auxiliar. A palavra de Deus nos diz: se você quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Os últimos serão os primeiros. E os tronos possuem, apesar de estar no trono de Deus praticamente,
esta hierarquia, chamada trono, na 7ª hierarquia, elas possuem a missão de auxiliar e ajudar os anjos que estão nas hierarquias abaixo. Então são os anjos que se colocam a serviço para ajudar os demais anjos que possivelmente estejam em uma necessidade na sua missão, para o desenvolvimento da sua missão. E após essa 7ª hierarquia, nós temos a 8ª hierarquia. A 8ª hierarquia são os querubins, que são descritos no Antigo Testamento como, aqueles anjos que estavam carregando até mesmo a Arca da Aliança, que representavam a presença de Deus, e esses anjos foram esculpidos segundo a vontade de Deus, foram desenvolvidos segundo a vontade de Deus, são os querubins, estão bem próximos a Deus. E na última hierarquia, na 9ª hierarquia, são os anjos serafins. Os serafins estão também ligados a Deus, muito próximos, praticamente em comunhão com Deus. Tamanha amplitude, tamanha elevação celestial. Eles contemplam diretamente a face de Deus. São os serafins. São os serafins. Agora, toda essa hierarquia que nós estamos vendo, que vocês ouviram agora, principalmente aqueles que nos acompanham de casa, nós temos que refletir o seguinte: do mesmo modo que nós temos esta hierarquia celestial, com 9 coros de anjos celestiais, na mesma proporção, nós temos, infelizmente, a hierarquia infernal. Do mesmo modo que anjos, naquela batalha que aconteceu, que foram varridos 1/3 parte dos anjos do céu, do mesmo jeito que nós temos essa hierarquia celestial, alguns anjos malignos que se revoltaram contra Deus, que caíram na mentira e na cilada do Lúcifer, foram varridos para o inferno. Então, nós temos também a realidade espiritual com anjos do mal que possuíam os mesmos poderes desses anjos celestiais. Porém, nós sabemos que a vitória de Deus é certa e que Deus, pela sua infinita bondade, nós não conhecemos os mistérios. Nós não podemos conhecer o mistério de Deus, o porquê Deus permite a ação do mal no mundo. Nós não sabemos, mas nós cremos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Sim ou não? Você que está em casa, você ama a Deus? Eu tenho certeza que sim. Portanto, tudo concorre para o seu bem e da sua família. Porém, nós temos este auxílio celeste, este auxílio do alto, as hierarquias celestiais, o nosso anjo da guarda, e todo esse serviço que Deus ordenadamente, Deus não faz as coisas desordenadamente, Deus não destrói a autoridade, Deus respeita a hierarquia e coloca à disposição nossa, como nessa palavra, o maior número angelical, o maior número de soldados que lutam em nossa defesa, soldados que lutam do nosso lado, anjos que lutam ao nosso lado. Eles são a maioria. Nós não conseguimos enxergar, como o servo de Eliseu também não enxergava, mas que nesta tarde,
as escamas dos nossos olhos possam também se cair como as escamas dos olhos do servo de Eliseu, para que nós tenhamos a nossa sensibilidade apurada, para que nós possamos utilizar das armas corretas, pelo auxílio dos santos anjos. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Portanto, Senhor, eu convido você que está aqui a ficar de pé um instante, para que nós possamos pedir o auxílio dos anjos. Em primeiro lugar, do nosso anjo da guarda. Repita comigo: anjo da guarda, meu amiguinho, guia-me sempre pelos bons caminhos. Anjo da guarda, meu amiguinho, guia-me sempre pelos bons caminhos. Nós clamamos a intercessão dos anjos, dos santos, principalmente dos anjos agora, nesta batalha que nós não conseguimos enxergar, mas eu creio, como nessa palavra, que a maioria dos exércitos celestiais estão combatendo ao nosso lado, combatendo o bom combate, e que a vitória virá sobre a sua vida, a vitória virá sobre a sua família, sobre os projetos que Deus coloca no seu coração, que precisam necessariamente ser os projetos de Deus. Eu proclamo em nome de Jesus, eu convido você também a proclamar sobre a sua vida. Eu proclamo, em nome de Jesus Cristo, a vitória sobre o combate contra o mal em minha vida, pela intercessão do meu anjo da guarda e da Virgem Maria. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos, cante. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também o teu Espírito. Envia também teu Espírito de paz e de amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal e para nos guiar, Senhor. Erga suas mãos e clame. Manda teus anjos, manda, Senhor, sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda os teus anjos, manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos. Tu és o meu refúgio, as minhas opressões, Senhor. Confio em Vós, revele Tua face,
para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Clame no poder. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar, a te louvar e te amar. Eu convido você, levante agora as suas mãos, para que nós possamos neste combate espiritual clamar as forças celestiais. Que caia por terra tudo aquilo que nos impede de viver a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra pelo auxílio angelical. Ore, ore, vá rezando agora, clamando. Na língua dos anjos. Toda muralha, tudo aquilo que não vem de Deus, que caia por terra em nome de Jesus, pelo auxílio dos anjos, pela força do Espírito Santo, pelas mãos de Maria. Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar, a te louvar e te amar. Pode aplaudir os santos anjos do Senhor. Aplauda forte. Louvado seja Deus pela sua vida, Douglas. Obrigado pela sua presença. Aplauda Jesus também pela vida do Douglas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Olha só, vamos falar de anjos. Tem muitos anjos que